Milionário abandona mendiga negra sozinha no ônibus e mãe solteira fica chocada. Valentina olhava pela janela do ônibus, as gotas de chuva escorrendo como suas esperanças em dias difíceis. O cheiro de suor e diesel se misturava ao pungente aroma da padaria próxima, onde o pão fresco dançava com os aromas da vida na comunidade. Beatriz, sua menininha de olhos brilhantes, a interrompeu com uma tosse aguda que fez seu coração disparar. Estava claro que a febre dela, que mal haviam conseguido cuidar na noite passada, estava de volta. O transporte lotado e os olhares desatentos dos passageiros tornaram-se um cenário angustiante. Valentina segurou a mão da filha com força, o nó na garganta apertando a cada tosse. "Mãe, eu não estou bem", Beatriz gemeu, o rosto pálido como o luar. O ônibus parou repentinamente e Valentina não hesitou. Ela se levantou, determinação em cada passo, mesmo que seu corpo estivesse exausto. Assim que pisou no chão, uma voz profunda e suave disse: "Calma, o que está acontecendo?" Era Bernardo, disfarçado em jeans e uma camiseta simples. Seu olhar era de genuína preocupação, mas a energia dele era elétrica, como se um mistério se escondesse sob a superfície. Valentina hesitou, mas a necessidade falou mais alto. "Minha filha, ela não está bem. Precisamos de ajuda." Bernardo não perdeu tempo. Ele mandou parar um táxi enquanto mostrava um sorriso acolhedor, capaz de amolecer até o coração mais frio. O movimento frenético de seus planos desviou a atenção de Valentina por um momento. Os olhos dele eram como um farol em meio à tempestade. Durante a corrida apressada até o hospital, Bernardo tentou acalmá-las. "Estou trabalhando em um projeto, uma cooperativa, para ajudar mulheres como você. Podemos fazer algo incrível juntas." As palavras dele flutuavam no ar, cada uma mais sedutora que a anterior. Valentina sentiu um calor crescer dentro dela, um sopro de esperança. Mesmo sendo uma mãe solteira com cicatrizes do passado e um ex-companheiro que sempre a assombrava. No hospital, com Beatriz sendo guiada para os cuidados médicos, Valentina se virou para Bernardo. O olhar sério dela encontrou o dele, uma corrente elétrica invisível entre eles. Ele estava lá, não apenas um estranho, mas alguém que parecia entender. Então o telefone de Valentina tocou. Era ele, o homem que havia deixado marcas profundas em seus vivos. "Você não pode correr para longe." "De mim, Valentina. Eu sou a sua família." O orgulho dilacerante dela trouxe à tona todo o medo que tentava enterrar. No entanto, quando retornou para as notícias, Beatriz estava estável. Ao olhar para Bernardo, Valentina se sentiu compelida a aceitar aquela nova luz em sua vida. Mas e se o passado voltasse a assombrá-la como uma sombra? O novo amor se tornava um dilema eterno entre segurança e desejo. O ônibus da vida seguia seu trajeto e com cada batida do coração, Valentina sabia que agora tinha que tomar uma decisão: abrir as portas para esse novo romantismo ou proteger o âmago do que ainda havia de mais precioso na sua vida. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sala do hospital estava fria. O cheiro de desinfetante pairava no ar, misturado ao pânico e à esperança. Valentina olhou para Beatriz, agora em uma maca, cercada por médicos que se moviam rapidamente. Uma respiração curta e apressada dela se misturava ao zumbido das máquinas. Bernardo estava ao seu lado, mas a tensão no rosto dele a fez sentir um gelo no estômago. O olhar de Valentina encontrou dele. E se tudo isso não der certo? A dúvida aterrorizante se apoderou dela. Ele sorriu, mas não era o sorriso que trazia conforto. Era mais um esforço para ocultar a preocupação. Apenas confie. Beatriz vai sair dessa, disse ele, a voz carregada de algo que Valentina não conseguia decifrar. Uma enfermeira se aproximou com um formulário. Valentina? Precisamos das informações da mãe da criança, ela disse, quebrando a tensão. O coração de Valentina disparou. Eu sou a mãe. O que você precisa? O olhar clínico da enfermeira não aliviou sua ansiedade. Bernardo a segurou pelo braço, mas a visão da enfermeira fazia seu mundo desabar. Então, o telefone de Valentina vibrou. Ela hesitou, mas era uma chamada do número que ela não via há meses. O ar sumiu de seus pulmões. Era ele, o homem que a deixara sem chão. Valentina, preciso que você me escute. Há algo que você precisa saber. Algo que mudará tudo entre nós. O coração dela afundou. Agora não, por favor. A voz dela soou mais fraca do que queria. Você não entendeu, não é só sobre você. A urgência dele rompeu a barreira da hesitação. Beatriz, ela não é só sua filha. Eu sou o pai dela. Estou aqui para contar a verdade. As palavras dele ecoaram na sala e a realidade desmoronou como um castelo de cartas. O mundo parou. O que ele acabara de dizer era um golpe. Um choque que reverberou por todo o corpo de Valentina. As máquinas continuaram a pipocar, mas ela não ouviu mais nada. O passado que ela pensava ter enterrado ressurgiu com toda a sua força. Como assim, pai? O desespero tomou conta da frase. Bernardo, que até aquele momento parecia um porto seguro, agora se tornava uma figura nebulosa e cheia de segredos. Você não pode estar falando sério. O nó apertou em sua garganta. A revelação provocou um furacão de emoções e ela se sentiu perdida entre a culpa e a raiva. Eu não sabia, Valentina. Fui afastado, forçado a escolher. Quis protegê-las. Vocês duas. A raiva dela cresceu, incandescente. Proteger? Você não me deixou saber que tinha um filho comigo. Como pôde? A enfermeira se afastou, deixando os dois sozinhos em meio ao caos. Bernardo se aproximou, os olhos desgastados de dor. Estou aqui agora. Eu quero construir algo com você. Com Beatriz. O desespero em sua voz era palpável. Ele estendeu a mão, mas Valentina se afastou. Uma barreira invisível se levantando entre eles. O médico entrou na sala, interrompendo o momento como um fantasma. Beatriz está se recuperando. A notícia aliviou um pouco o peso no peito. Mas a revelação de Bernardo ainda pulsava na mente dela. Podemos conversar em particular? O médico olhou para Valentina, que assentiu, mas sua cabeça girava. Tudo parecia um pesadelo. Enquanto o médico se afastava, Bernardo a encarou. Valentina, eu não estou aqui para forçar nada. Só quero que a gente entenda o que isso significa. Foi a primeira vez que lhe pareceu vulnerável. Mas o passado ainda estava na frente deles, como um muro alto. Eu preciso de um tempo. Ela não sabia como lidar com tudo aquilo. A vida que conhecia estava desmoronando. E a cada segundo,
Novas perguntas surgiam, diferentes possibilidades se entrelaçando no espaço vazio entre eles. O que fazer com essa verdade? Os batimentos de seu coração ecoavam na mente. Uma reviravolta inesperada havia mudado tudo. Agora, as escolhas não eram mais simples. O amor, a segurança, o passado, o que ainda era real. A sala do hospital se tornara um campo de batalha emocional. E enquanto os segundos passavam, Valentina sabia que suas decisões agora seriam mais pesadas, carregadas de consequências. O futuro estava em jogo. E cada olhar, cada palavra trocada poderia ser a chave para um novo caminho. Mas que caminho escolher? O que ela desejava para sua vida e a de Beatriz? O tumulto em seu peito aumentava, pronta para a batalha que estava por vir. A sala do hospital se tornava um labirinto de sentimentos e Valentina se sentia sufocada. A revelação de Bernardo ainda martelava em sua mente, a verdade dilacerante que ele trouxe à tona. Ele é o pai de Beatriz? A ideia girava como uma tempestade dentro dela. E se tudo que ela acreditava ser real tivesse pernas para correr? As luzes fluorescentes acima a deixaram mais tensa. O médico, com uma expressão neutra, se afastou em direção ao fundo da sala. Valentina tentava processar cada palavra que Bernardo havia dito. Cada retalho de memória que antes parecia claro, agora confuso. Que ela faria agora? Sentou-se de novo na cadeira, lutando para respirar, e olhou para a maca da filha, a 4 passos de distância. Ela precisa de você, murmurou Bernardo, rompendo seu devaneio. Mas antes que Valentina pudesse responder, um alvoroço começou na entrada. Vozes elevadas e um som de passos apressados preenchiam o ar. Ela estava aqui! Preciso dela de volta! A mulher que surgira era desconhecida, com cabelos desgrenhados e olhos arregalados. A segurança do hospital tentou barrá-la, mas ela avançou com uma determinação frenética. Valentina ficou paralisada. Quem é ela? Perguntou a si mesma, observando o caos que se desenrolava. A mulher, em desespero, se aproximou da equipe médica, gritando por Beatriz. Eu sou a mãe dela! Eu sou a mãe dela! As palavras ecoaram como um eco. Aterrorizante! Valentina sentiu o estômago revirar. Era um golpe a mais e não sabia como lidar. A segurança finalmente conseguiu deter a mulher, mas não antes que sua voz alta e angustiada chamasse a atenção de todos. Ela é minha! O que vocês estão fazendo com minha filha? Agora, Valentina não podia mais ignorar. As palavras pesadas da mulher penetraram em sua mente como um punhal. Ela não pode ser sua filha. Valentina balbuciou, seu coração martelando como um tambor. Como assim? Bernardo se posicionou entre Valentina e a mulher, a expressão desconcertada. Enquanto os olhares se cruzavam, a segurança conduziu a mulher para longe, mas ela se virou mais uma vez, os olhos fixos em Valentina. Você não sabe de tudo. A verdade está mais próxima do que imagina. Beatriz, ela é nosso laço. A segurança a puxou para fora, mas cada palavra dela a reverberava. Nosso laço? Egocêntrica e confusa, Valentina sentiu a terra sob seus pés tremer. Seria possível? A revelação de Bernardo ainda ressoava em sua mente, mas agora isso? O que era verdade, afinal? O caos obnubilava sua razão. Cada olhada turbulenta dela era como se o explícito não fosse mais um nevoeiro, mas um caminho misterioso que ainda permanecia fechado.
Bernardo a observava. Sua expressão, uma mistura de preocupação e incerteza. Valentina, o que está acontecendo? A urgência em sua voz a focou no presente, mas ela não conseguia responder. Sua cabeça girava com a ideia de que não bastava ter descoberto um pai para Beatriz, mas que talvez, de alguma forma, todos estavam conectados de uma maneira que nunca havia imaginado. Ela se levantou da cadeira, repetindo as palavras da mulher como se pudessem criar uma nova realidade. Um laço! O que isso significa? O olhar de Bernardo escureceu. Ele estava se aproximando, como se tentasse puxá-la para fora dessa confusão. Mas Valentina mal podia enxergar seu rosto. O médico retornou, interrompendo os pensamentos de Valentina. Precisamos de uma decisão sobre Beatriz. As coisas vão mudar de agora em diante. Com essas palavras, a verdade parecia insuportável. A chamada da mulher ainda ecoava, e Valentina tremia, sabendo que a vida que tinha construído estava à beira do colapso. O futuro agora era apenas um borrão, e Valentina sabia que cada passo seria crucial. Ela se virou para Bernardo, mas antes que pudesse formular suas dúvidas, a mulher voltou agora com policiais atrás dela. Espere, você precisa ouvir o que tenho a dizer. Beatriz é. Um silêncio absoluto envolveu a sala. E quando a mulher ia revelar o que estava por trás daquela frase, um grito gelado ecoou. O coração de Valentina parou. O que aconteceria a seguir poderia transformar tudo. O silêncio na sala do hospital se tornava ensurdecedor. A mulher que gritava por Beatriz, no meio da confusão, fez o coração de Valentina acelerar. Ela é minha filha! Ecoava como um trovão. O olhar de Bernardo se apertou em preocupação, mas Valentina estava muito além do que a sua mente poderia processar. Como assim? Era um pesadelo. O frio subiu pela espinha dela, cada palavra da mulher se instalando como gotas geladas de água. A verdade que supostamente já conhecia, estava agora em território desconhecido. A voz da mulher era carregada de desespero e possessão. Você não sabe a verdade, Valentina. O que aconteceu entre nós nunca foi um acaso. Os policiais a puxavam, mas Valentina estava paralisada. O que ela quis havia se transformado em um turbilhão. O que você quer dizer com isso? O desespero a fez falar mais alto do que pretendia. A mulher, agora sendo levada, virou-se, os olhos brilhando com alguma revelação chocante. Beatriz, ela não é só sua. Eu sou a verdadeira mãe dela. As palavras cortaram o ar como um raio. O caos ao redor pareceu desacelerar, e tudo que Valentina conseguia ouvir era seu próprio coração, batendo freneticamente. O médico, percebendo a comoção, rapidamente pediu calma, mas ninguém escutava. Wanda! A mulher foi chamada ao longe. Os seguranças, em pânico, tentavam controlar a situação. Pare de falar! Você não pode fazer isso! Valentina, com lágrimas nos olhos, olhou para Bernardo, a confusão e a dor estampadas em seu rosto. Pearl, você me prometeu que a protegeria, que isso nunca aconteceria. O nome de Valentina soou de maneira estranha. Pearl? Margens de compreensão começaram a se formar. Mas o que aquilo significava? O que você sabe sobre Beatriz? Bernardo perguntou, em tom urgente, se aproximando da mãe desconhecida. Como se uma resposta simples pudesse desvendar todo o mistério. O olhar de Wanda fixou-se nele. Eu sei mais do que você imagina. Vocês acham que a vida é black and white? Vocês não compreendem o que realmente aconteceu. Ela travou, a emoção despontando em suas palavras, e então gritou.
Beatriz não é apenas uma menina. Ela é a chave para o que eu perdi. Um silêncio pesado se abateu, e a tensão crescente entre eles parecia palpável. O médico, mirando Valentina, perguntou: Você conhece essa mulher? A dúvida a fez hesitar. Não, eu não sei, mas... A voz dela falhou, e o olhar de Bernardo se intensificou. O pânico pulsava em seus olhos. Olhando novamente para a mulher, Valentina tentou entender o que estava acontecendo. Teria realmente cedido a um amor que não era completo? Você não pode estar sério. Não pode! As palavras escaparam, carregadas de falta de fé. Sob a pressão do momento, Valentina sentiu como se a nova vida que estava tentando construir começasse a desmoronar por causa de segredos ocultos. Finalmente, ela decidiu. Chega! A voz dela estourou. Eu não consigo suportar mais isso. Diga-me a verdade. Dizer a verdade é abrir uma porta que muitos preferem manter fechada. Wanda respondeu, quase sussurrando, enquanto recuperava o fôlego. As palavras dela eram garras ao coração de Valentina, arranhando sua sanidade. O que mais estava escondido? Uma enfermeira se aproximou, tentando afastar a confusão. Precisamos de calma. Essas questões não devem ser discutidas aqui. O médico hesitou, olhando entre os dois lados, e Valentina percebeu que as vidas deles estavam prestes a se entrelaçar de maneira irrevogável. Antes que qualquer um pudesse dizer mais, a sala se tornou um caos absoluto. As luzes fluorescentes começaram a piscar e então uma gritante sirene de ambulância soou do lado de fora. A atmosfera se torna eletricamente carregada, como se o universo estivesse esperando para desabar. Foi um homem alto, com cabelo desgrenhado, a expressão sombria. Estas palavras pendiam pelo ar, e cada pessoa na sala segurou a respiração. O futuro pairando em uma tênue linha entre a salvação e a condenação. Valentina, com sua vida em jogo, sentia o chão tremer sob seus pés. O que isso significa? O desespero a fez balançar. Tudo poderia mudar em um instante, e com o olhar fixo nesse homem, ela percebeu que a jornada estava só começando. O silêncio na sala do hospital se tornou tão denso que dava para sentir a tensão no ar. Wanda, a mulher misteriosa, estava sendo contida pelos policiais. E suas palavras estavam reverberando na mente de Valentina. Beatriz, ela não é só sua. O olhar de Bernardo se estreitou, enquanto a confusão se instalava no rosto de Valentina. Mas então, o homem que havia entrado, com os cabelos desgrenhados e uma expressão marcada pela urgência, foi até Wanda e, sem pensar, gritou: Ela não pode saber! As palavras soaram como um estalo e o coração de Valentina pulou na boca. O que ele estava insinuando? O que mais estava escondido? Quem é você? Perguntou Valentina, a voz trêmula, mas determinada. O homem encarou-a, os olhos inquietos, como se estivesse debatendo-se. Deveria revelar um segredo que poderia mudar tudo. Meu nome é Carlos, e eu sou o verdadeiro pai de Beatriz. As palavras cortaram o ar. Valentina sentiu o mundo girar, como se a terra abaixo de seus pés estivesse tremendo. O que ele havia dito não era possível. Ela olhou para Bernardo, que parecia tão atordoado quanto ela. Como assim? Você não tem ideia do que está dizendo. Valentina tentou manter a voz estável, mas a dúvida e o medo se entrelaçavam em seu peito.
Carlos não se intimidou. Com uma respiração ofegante, ele continuou. Não posso deixar que essa mentira continue. Beatriz precisa saber quem realmente é. Eu a procurei por anos. Enquanto falava, a segurança e a enfermeira tentavam acalmar a situação, mas era como se tudo ao redor estivesse em um turbilhão. Seus anos de busca? Valentina perguntou, a incredulidade transparecendo. Você acha que simplesmente pode entrar e reivindicar o papel de pai agora? A voz dela estava carregada de emoção, e Bernardo se aproximou, fazendo uma barreira entre elas. Deixe-a em paz. Você não sabe nada sobre o que passou com ela. Wanda, que estava sendo levada, gritou: Carlos, você não pode fazer isso! A verdade é mais dolorosa do que você imagina. Cada palavra dela era carregada de desespero. O choque estava escrito em os rostos de todos. Tudo o que Valentina conhecia estava desmoronando. Eu tenho que conhecer a verdade. Carlos respondeu, sua voz ressoando. Beatriz precisa saber de quem ela vem. Ele caminhou em direção a Valentina, mas ela deu um passo para trás, sentindo que o mundo ao redor estava desmoronando. Você não pode simplesmente exigir isso de mim. A tensão no ar era palpável. Valentina olhou de Wanda para Carlos, em uma rápida sucessão. O que você sabe, Wanda? O que você e Carlos estão escondendo? O desespero ressoava em sua voz. Wanda se virou, o olhar intenso. A verdade sobre Beatriz não é só sobre vocês dois. Há um segredo que tem que ser revelado. Um segredo que ninguém está pronto para ouvir. E, como se a própria sala estivesse em sintonia com a tensão, as luzes piscaram de novo, mais uma vez interrompendo a conversa e trazendo um senso de urgência à situação. O médico retornou, tentando acalmar todos, mas Valentina sentia que um furacão estava prestes a estourar no centro de seu mundo. Precisamos agir rápido, senão pode ser tarde demais para Beatriz. A voz do médico foi uma mistura de profissionalismo e preocupação. Valentina se sentiu perdida, as palavras de Carlos ainda ecoando em sua mente. Eu sou o verdadeiro pai de Beatriz. Aquela frase estava grudada e um frio percorreu sua espinha. Você está mentindo! A afirmação escapuliu de seus lábios sem que ela percebesse. Mas Carlos insistia. E se eu tiver lhe dizendo a verdade? Um silêncio doloroso tomou conta, e Valentina sentiu-se afundar em um mar de incertezas. Ela olhou para Bernardo, em busca de algo que a ancorasse, mas a expressão dele era de sofrimento. Ele se virou para Carlos e Wanda, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça que nunca deveria ter sido montado. O que está acontecendo aqui? Você é realmente o pai dela? Antes que Carlos pudesse responder, a porta se abriu abruptamente e uma nova enfermeira entrou com um sorriso nervoso. Desculpem-me, mas precisamos de alguém para assinar um formulário de consentimento para procedimentos imediatos ou uma criança. É uma emergência. A sala inteira congelou. Valentina sentiu o chão desabar de novo. Uma emergência? A voz da nova enfermeira quase se misturava ao eco do caos mental que sua mente se tornara. Não só a paternidade de Beatriz estava em dúvida, como agora havia uma ameaça imediata, que podia mudar o destino de todos. Carlos e Wanda se encararam, ambos com o mesmo pensamento. O que estava em jogo ultrapassava todas as revelações. E Valentina, agora perdida em um labirinto sem saída, sabia que precisava agir. As palavras de Wanda ainda ressoavam. A verdade é mais dolorosa do que você imagina. O que mais poderia ter sido ocultado? Ela respirou fundo, correndo em direções opostas em sua cabeça.
sabendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. O silêncio na sala do hospital se tornou tão denso que dava para sentir a tensão no ar. Wanda, a mulher misteriosa, estava sendo contida pelos policiais. E suas palavras estavam reverberando na mente de Valentina. Beatriz, ela não é só sua. O olhar de Bernardo se estreitou, enquanto a confusão se instalava no rosto de Valentina. Mas então, o homem que havia entrado, com os cabelos desgrenhados e uma expressão marcada pela urgência, foi até Wanda e, sem pensar, gritou: "Ela não pode saber!" As palavras soaram como um estalo e o coração de Valentina pulou na boca. O que ele estava insinuando? O que mais estava escondido? "Quem é você?" perguntou Valentina, a voz trêmula, mas determinada. O homem encarou-a, os olhos inquietos, como se estivesse debatendo se deveria revelar um segredo que poderia mudar tudo. "Meu nome é Carlos, e eu sou o verdadeiro pai de Beatriz." As palavras cortaram o ar. Valentina sentiu o mundo girar, como se a terra abaixo de seus pés estivesse tremendo. O que ele havia dito? Não era possível. Ela olhou para Bernardo, que parecia tão atordoado quanto ela. "Como assim? Você não tem ideia do que está dizendo." Valentina tentou manter a voz estável, mas a dúvida e o medo se entrelaçavam em seu peito. Carlos não se intimidou. Com uma respiração ofegante, ele continuou: "Não posso deixar que essa mentira continue. Beatriz precisa saber quem realmente é. Eu a procurei por anos." Enquanto falava, a segurança e a enfermeira tentavam acalmar a situação. Mas era como se tudo ao redor estivesse em um turbilhão. "Seus anos de busca?" Valentina perguntou, a incredulidade transparecendo. "Você acha que simplesmente pode entrar e reivindicar o papel de pai agora?" A voz dela estava carregada de emoção, e Bernardo se aproximou, fazendo uma barreira entre elas. "Deixe-a em paz! Não sabe nada sobre o que passou com ela." Wanda, que estava sendo levada, gritou: "Carlos, você não pode fazer isso. A verdade é mais dolorosa do que você imagina." Cada palavra dela era carregada de desespero. O choque estava escrito nos rostos de todos. Tudo o que Valentina conhecia estava desmoronando. "Eu tenho que conhecer a verdade." Carlos respondeu, sua voz ressoando. "Beatriz precisa saber de quem ela vem." Ele caminhou em direção a Valentina, mas ela deu um passo para trás, sentindo que o mundo ao redor estava desmoronando. "Você não pode simplesmente exigir isso de mim." A tensão no ar era palpável. Valentina olhou de Wanda para Carlos, em uma rápida sucessão. "O que você sabe, Wanda? O que você e Carlos estão escondendo?" O desespero ressoava em sua voz. Wanda se virou, o olhar intenso. "A verdade sobre Beatriz não é só sobre vocês dois. Há um segredo que tem que ser revelado. Um segredo que ninguém está pronto para ouvir." E como se a própria sala estivesse em sintonia. Com atenção, as luzes piscaram de novo, mais uma vez interrompendo a conversa e trazendo um senso de urgência à situação. O médico retornou, tentando acalmar todos, mas Valentina sentia que um furacão estava prestes a estourar no centro de seu mundo. "Precisamos agir rápido, senão pode ser tarde demais para Beatriz." A voz do médico foi uma mistura de profissionalismo e preocupação. Valentina se sentiu perdida, as palavras de Carlos ainda ecoando em sua mente. "Eu sou o verdadeiro pai de Beatriz,
Aquela frase estava grudada e um frio percorreu sua espinha. Você está mentindo! A afirmação escapuliu de seus lábios sem que ela percebesse, mas Carlos insistia. E se eu estiver lhe dizendo a verdade? Um silêncio doloroso tomou conta, e Valentina sentiu-se afundar em um mar de incertezas. Ela olhou para Bernardo, em busca de algo que a ancorasse, mas a expressão dele era de sofrimento. Ele se virou para Carlos e Wanda, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça que nunca deveria ter sido montado. O que está acontecendo aqui? Você é realmente o pai dela? Antes que Carlos pudesse responder, a porta se abriu abruptamente e uma nova enfermeira entrou com um sorriso nervoso. Desculpem-me, mas precisamos de alguém para assinar um formulário de consentimento para procedimentos imediatos com a criança. É uma emergência. A sala inteira congelou. Valentina sentiu o chão desabar de novo. Uma emergência? A voz da nova enfermeira quase se misturava ao eco do caos mental que sua mente se tornara. Não só a paternidade de Beatriz estava em dúvida, como agora havia uma ameaça imediata que podia mudar o destino de todos. Uma sirene começou a tocar do lado de fora, e o pânico aumentou ao perceber que a ambulância não era só por causa de Beatriz, mas do caos que estava tomando conta da situação. O som da sirene era alto, cortante, e então a porta das salas de emergência se abriu e um grupo de homens uniformizados entrou, com uma expressão de urgência. Estamos aqui para levar a criança, disse um dos homens, com um tom de voz grave. Ela não está segura aqui. Valentina sentiu as pernas fraquejarem. Eles estavam levando a filha dela? Não. Um alvoroço se espalhou entre todos na sala e o pânico tomou conta. Carlos se adiantou. Espera! O que você quer? Dizer com isso, a voz dele estava carregada de desespero. Beatriz precisa ficar aqui. Ela está em perigo, você não entende? Não é só sobre a saúde da criança, mas sobre o que ela realmente representa, o que ela pode significar. O homem respondeu e suas palavras eram como um golpe. Uma menina chamada Letícia, que estava se recuperando de um tratamento no hospital, se virou para Valentina e disse, com um medo genuíno em sua voz: Você precisa escolher, Valentina. A verdade pode destruir ou salvar. A sala estava em um turbilhão e enquanto a enfermeira tentava acalmar o caos, Valentina percebeu que a verdade que vinha sendo escondida não era apenas sobre Beatriz. Havia algo muito mais profundo. O que você quer dizer, Letícia? Valentina gritou, sentindo que sua cabeça poderia explodir com todas as revelações. Mas não teve tempo de ouvir uma resposta. A mão de Carlos segurou seu braço e seus olhos estavam aflitos. Valentina, se não agirmos rápido, pode ser tarde demais. Ela olhou para Bernardo, depois para Carlos e finalmente para Beatriz. O coração disparava. As palavras de Wanda ainda ecoavam na mente dela. A verdade é mais dolorosa do que você imagina. O que poderia ser tão devastador? O que mais estava em jogo? Uma sombra de incerteza pairava sobre todos. E Valentina sabia que precisava decidir. Mas qual escolha faria dela uma mãe de verdade? Com um nó na garganta, ela viu os homens se aproximando. O que mais estava escondido sob a superfície? A vida que tinha construído estava à beira de um
colapso severo e a resposta a todas as perguntas poderia ser mais horrenda do que a dor que já sentia. O caos estava apenas começando. O silêncio na sala do hospital se tornou tão denso que dava para sentir a tensão no ar. O pânico pairava. Wanda, a mulher desconhecida, estava sendo contida pelos policiais, e suas palavras reverbeavam na mente de Valentina. Beatriz, ela não é só sua. O olhar de Bernardo se estreitou, refletindo a confusão e el desespero que todos sentían. Lo que de vocês estão falando? O grito de Valentina foi sincero, mas sua voz saía quase como um sussurro. Carlos encaró-a, seus olhos ardendo com uma mistura de emoção e determinação. Valentina, a verdade sobre Beatriz pode ser lo que a salvará. ¿Salvará como assim? Valentina recuou. Seu coração acelerando. Antes que pudesse processar, a pressão na sala aumentou. Um segurança tentava controlar Wanda, que gritava desesperada para ser ouvida. As luzes fluorescentes piscavam, e uma sirene aos fundos ecoava, quase como um presságio. Ela é minha filha também! Wanda gritou. Mas as palavras pareciam se perder no caos. E então, uma sombra entrou pela porta. Um homem alto e magro, com um olhar sombrio. Carlos, você não pode deixá-la saber. O tom dele foi direto. Uma ordem que cortou o ambiente. Valentina virou-se, confusa, sem saber se deveria temer ou confiar em sua presença. Quem é você? A pergunta dela saiu mais urgente do que esperava. O homem olhou diretamente nos olhos de Carlos. Eu sou o irmão de Beatriz. O que isso significava? Um irmão? Valentina sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Como você pode ser o irmão dela? A incredulidade de Valentina ecoou. Beatriz não tem irmão. O homem a encarou, a expressão marcada pela dor. Ela deveria ter. A vida que você conhece não é a verdade. Fui separado dela e da mãe enquanto éramos bebês. Fui adotado, mas sempre soube da minha irmã. E agora eles querem levar Beatriz para longe. Valentina olhou para Carlos, que ficou paralisado, incapaz de formular uma resposta. A sala virou um espetáculo de olhares ansiosos, murmúrios e um novo nível de pânico. O que você está dizendo é uma loucura! Valentina protestou. Se isso for verdade, por que vocês esconderam isso? Porque a verdade é perigosamente complexa. Valentina, o homem falou, sua voz tremia. Beatriz está em perigo. A adoção, a separação. É um jogo de interesses que envolve pessoas que farão de tudo para impedir que ela saiba quem realmente é. Os olhos de Valentina se arregalaram. O mundo estava se quebrando em sua volta. Ela pensou em tudo o que havia construído, as esperanças que tinha para Beatriz. Era tudo uma ilusão. Isso não faz sentido. Estou fazendo o melhor que posso para cuidar da minha filha. E se a sua filha for a peça-chave de um legado que nem você nem eu entendemos totalmente? Ele respondeu, o tom de voz sombroso. O ambiente começou a se agitar. Os médicos e enfermeiras trocavam olhares nervosos. E o caos da situação só aumentava. A sirene do lado de fora se intensificou, sinalizando a chegada de uma nova emergência, e o clima de tensão tomou conta do ambiente. Valentina, aterrorizada, olhou para os homens vindo em sua direção. Você não vai levar minha filha! Gritou, erguendo-se defiantemente. Valentina, precisamos fazer algo rápido! Carlos berrou. A verdade se desdobrará, mas só se nos unirmos. Não há outra saída. Mas antes que pudesse responder, a porta da sala se abriu com força e um grupo de pessoas entrou. Uniformizados. Estamos buscando a criança chamada Beatriz e precisamos levá-la imediatamente. A voz autoritária cortou o ar
e a ansiedade subiu como fumaça. Não, por favor, não! Valentina gritou, as lágrimas correndo por seu rosto. O que mais poderia acontecer? A sala se tornou um campo de batalha entre a verdade e a proteção. O futuro de Beatriz estava nas mãos de uma corrente invisível que Valentina mal entendia. A vida dela estava prestes a mudar para sempre. E enquanto a tensão aumentava, Valentina sabia que a verdade estava mais perto do que nunca. Mas qual seria o custo? A sala se tornava um labirinto de desespero e revelações. E tudo o que ela podia fazer era se segurar a esperança comprimida em seu coração. O que mais poderiam estar escondendo? O silêncio na sala do hospital se tornou tão denso que dava para sentir a tensão no ar. O pânico pairava. Wanda, a mulher desconhecida, estava sendo contida pelos policiais. E suas palavras reverberavam na mente de Valentina. Beatriz, ela não é só sua. O olhar de Bernardo se estreitou, refletindo a confusão. E o desespero que todos sentiam. No que vocês estão falando? O grito de Valentina foi sincero, mas sua voz saía quase como um sussurro. Carlos encarou-a, seus olhos ardendo com uma mistura de emoção e determinação. Valentina, a verdade sobre Beatriz pode ser o que a salvará. Salvará? Como assim? Valentina recuou, seu coração acelerando. Antes que pudesse processar, a pressão na sala aumentou. Um segurança tentava controlar Wanda, que gritava desesperada para ser ouvida. As luzes fluorescentes piscavam e uma sirene aos fundos ecoava, quase como um presságio. Ela é minha filha também! Wanda gritou, mas as palavras pareciam se perder no caos. E então, uma sombra entrou pela porta. Um homem alto e magro, com um olhar sombrio. Carlos, você não pode deixá-la saber. O tom dele foi direto, uma ordem que cortou o ambiente. Valentina virou-se confusa, sem saber se deveria temer ou confiar em sua presença. Quem é você? A pergunta dela saiu mais urgente do que esperava. O homem encarou Carlos. Eu sou o irmão de Beatriz. O impacto da revelação atordoou a sala. O que isso significava? Um irmão? Valentina sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Como você pode ser o irmão dela? A incredulidade de Valentina ecoou. Beatriz não tem irmão. O homem a encarou, a expressão marcada pela dor. Ela deveria ter. Fui separado dela e da mãe enquanto éramos bebês. Fui adotado, mas sempre soube da minha irmã. E com essas palavras, um novo turbilhão se instaurou. E agora eles querem levar Beatriz para longe. Valentina olhou para Carlos, que ficou paralisado, incapaz de formular uma resposta. A sala virou um espetáculo de olhares ansiosos, murmúrios e um novo nível de pânico. O que você está diciendo es una locura, Valentina protestou. Si eso fuera verdad, ¿por qué vocês esconderon eso? Porque la verdad es perigosamente compleja, Valentina. El hombre faló. Su voz tremía. Beatriz está en perigo. Adopción, a separación y un jogo de intereses que envuelve pessoas que farão de tudo para impedir que ela saiba quién realmente é. Os olhos de Valentina se arregalaron. O mundo estaba se quebrando en su volta. Isso no faz sentido. Estoy haciendo el mejor que posso para cuidar de mi filha. E se a sua filha fuera pesa llave de um legado que ni você ni eu entendemos. Totalmente, ele respondeu, o tom de voz sombroso. O ambiente começou a se agitar. Os médicos e enfermeiras trocavam olhares nervosos.
e o caos da situação só aumentava. A sirene do lado de fora se intensificou, sinalizando a chegada de uma nova emergência. O clima de tensão tomou conta do ambiente. Valentina, aterrorizada, olhou para os homens vindo em sua direção. "Você não vai levar minha filha!" gritou, as lágrimas correndo por seu rosto. O que mais poderia acontecer? A sala se tornou um campo de batalha entre a verdade e a proteção. O futuro de Beatriz estava nas mãos de uma corrente invisível que Valentina mal entendia. Então, como se o destino estivesse conspirando contra ela, uma explosão repentina ecoou do lado de fora. O barulho ensurdecedor cortou o ar e fez o chão tremer. As janelas do hospital estouraram e o caos eclodiu. Estilhaços de vidro voaram, gritos soaram e a confusão reinou. Valentina sentiu seu coração disparar. "Beatriz!" ela gritou, desesperada, enquanto se lançava em direção à maca da filha. Homens em trajes de segurança entraram em pânico, alguns caindo, outros gritando ordens. "Todos para os fundos, evacuação imediata!" A voz autoritária ecoou. Mas Valentina não conseguia se mover. Onde estava Beatriz? O medo a paralisou. E então, em meio ao caos, a figura de um homem apareceu no centro da sala, carregando uma mala preta. Seu olhar era frio e decidido. "Estou aqui para levar a criança. É uma questão de vida ou morte." Os olhos de Valentina se arregalaram como reconhecimento. Ele era alguém que a perseguia no passado, um fantasma que ela pensava ter enterrado. O que você quer com Beatriz?" A voz dela tremia, misturando pânico e força. "Só quero proteger o que é meu." A resposta dele cortou como uma faca, e enquanto ele falava, as palavras ecoaram, trazendo à tona memórias que Valentina tentou esquecer. Aquela mala escondia mais segredos do que ela imaginava, e o impacto da verdade que estava prestes a ser revelada a fez tremer. O homem caminhou em direção a Beatriz, mas Carlos bloqueou seu caminho. "Você não vai tocar nela!" A tensão era palpável e todos na sala sentiam que algo muito maior estava em jogo. "Esse não é o lugar certo", o homem gritou, o desespero se misturando à raiva. "Vocês não sabem o que está em jogo." Valentina olhou para todos, um furacão de emoções borbulhando dentro dela. A verdade que por tanto tempo foi negada estava prestes a se revelar. Mas qual seria o custo? "O que você escondeu de mim?" perguntou para o homem, seu coração em pedaços, quase sem esperança. E a resposta que ela recebera mudaria tudo para sempre. "A verdade é que você não é a mãe dela." A sala mergulhou em um silêncio absoluto. O chão sob seus pés desabou. E Valentina sentiu que tudo ao seu redor começava a girar. Beatriz, a única luz em sua vida, estava em perigo, e uma sombra de dúvida pairava sobre o que realmente sabiam sobre sua origem. O que mais estava escondido sob a superfície? A próxima revelação poderia não apenas destruir vidas, mas também reescrever a história que acreditavam conhecer. A sala mergulhou em um silêncio profundo após a declaração do homem. Olhares se cruzaram, cada um tentando processar a gravidade das palavras. Valentina sentiu seu coração acelerar, enquanto o choque a envolvia como um manto pesado. "O que quer dizer com isso?" Sua voz saiu entrecortada. O homem que se apresentou como irmão de Beatriz fixou os olhos em Valentina. "Você precisa entender, não é só sobre você. Existe um segredo maior. A vida dela está em risco.
O caos que cercava a sala parecia distante, como se tudo houvesse desacelerado. Valentina lutava contra a confusão. Não era apenas a paternidade que estava em jogo, mas a certeza de que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. O que você quis dizer com a vida dela está em risco? Valentina questionou, a urgência em sua voz. Carlos, que até aquele momento se mantinha calado, finalmente encontrou a voz. Você precisa explicar o que está acontecendo. A tensão aumentava e a enfermeira tentava acalmar o ambiente, mas valia pouco. Todo mundo estava em estado de alerta, os instintos aguçados. Vocês não entendem o que há em jogo, o irmão de Beatriz exclamou, com um tom de desespero. Tem pessoas atrás dela. Minha mãe? Ela não está segura aqui. Valentina franziu a testa. Um turbilhão de perguntas invadia sua mente. Que pessoas? E onde está a sua mãe agora? Ela foi capturada, ele respondeu, a voz falhando. Os mesmos homens que estão aqui tentando levar Beatriz. Eles estão com uma missão e não é por um bom motivo. O desespero crescia na sala e Valentina sentia o coração pesado. A tensão se rompia em gritos e murmúrios, enquanto a situação se tornava cada vez mais caótica. Bernardo estava ao lado dela, a expressão de choque e proteção. Valentina, precisamos fazer algo. Não podemos deixar que levem Beatriz. E então, o estalo. O estrondo ressoou do lado de fora, como um trovão. O que era? A porta da sala foi aberta com força e um grupo entrou, uniformizado. Os protocolos mudaram. Todos devem evacuar agora. Uma voz autoritária ecoou, fazendo o coração de todos disparar. Valentina ficou paralisada. Foi aí que a bomba caiu. Você não pode, todos vocês não podem levar Beatriz. O homem se jogou em direção ao grupo, mas foi imediatamente imobilizado. As sirenes externas apitavam freneticamente. O pânico se espalhou na sala. Ela é uma criança inocente! Valentina gritou desesperadamente. Ninguém a escutava. A situação estava se desenrolando em tempo real e o medo tomava conta. Enquanto isso, o irmão de Beatriz se virou para Valentina. Você precisa saber quem realmente está por trás disso. Não são apenas homens comuns. Eles vêm de um lugar obscuro. A revelação estava na ponta da língua. Mas uma nova explosão do lado de fora interrompeu a conversa. O barulho era ensurdecedor e o chão vibrou sob os pés de todos. Algo estava errado. Muito errado. Valentina, sem saber o porquê, sentiu uma conexão. Um frio na espinha que respondia ao caos. Era como se ela fosse parte da tempestade. E então, em meio ao tumulto, uma figura encapuzada apareceu na porta. As luzes fluorescentes piscavam, lançando sombras contorcidas nas paredes. Eixe a criança! Ela não deve saber da verdade. A voz do homem ressoou, como se viesse de um lugar muito além do que Valentina conseguia entender. O choque tomou conta da sala. Valentina, Bernardo e o irmão de Beatriz trocaram olhares incrédulos. Quem é você? Valentina perguntou, com o coração acelerado. A figura se adiantou e a luz revelou um rosto familiar. A respiração dela estagnou. Era alguém que ela não via há anos. Alguém do seu passado que pensava estar distante para sempre. Sou eu, Valentina, e a verdade vai mudar tudo. Sua voz soava como um eco do passado que havia enterrado. E numa fração de segundos, o chão escapuliu sob seus pés. A história estava prestes a ser reescrita e tudo o que ela achava saber sobre sua filha e sobre si mesma estava prestes a desmoronar em uma avalanche de segredos, traições
e escolhas que transcendem a própria realidade. O futuro de Beatriz agora dependia de uma verdade assustadora que poderia destruir tudo. O que mais pode estar escondido? Valentina estava paralisada, o coração martelando no peito. A figura conhecida, alguém do seu passado que ela não queria ver, trouxe de volta uma enxurrada de memórias, boas e dolorosas. Por que você está aqui? Ela conseguiu perguntar, o medo escorrendo por sua voz. Porque a história de Beatriz não é simples, e você precisa saber a verdade antes que seja tarde. O homem respondeu, cada palavra carregada de peso. Valentina olhou para Bernardo, que pareceu mais perdido do que nunca, e depois para o irmão de Beatriz, que estava à beira de um colapso emocional. As sirenes ainda ecoavam do lado de fora, mas nada parecia mais alto do que a verdade prestes a ser revelada. Mas pessoas que farão de tudo para garantir que essa verdade não chegue até ela. O olhar de Valentina se estreitou. Você está falando de quem? Ela estava confusa, mas a urgência no tom dele a fez temer o que viria. O homem hesitou, depois olhou para Beatriz, que estava inconsciente, cercada de cuidados médicos. Os que querem obter controle, se eles descobrirem que a verdade sobre o passado dela está prestes a vir à tona, não só ela, mas todos ao seu redor estarão em perigo. Você quer dizer que todo esse tempo nós estivemos em risco? Valentina sussurrou, um nó na garganta. O homem acenou, o olhar pesado de significado. Sim, a única forma de proteger Beatriz é revelando tudo agora, nesse momento. Algo alterou a atmosfera. As luzes piscarem e o clima carregado de tensão fez com que todos no hospital parassem o que estavam fazendo. A enfermeira que corria de um lado para o outro congelou. Precisamos de mais segurança aqui, um médico gritou. Os gritos da sala se multiplicavam em nervosismo. Valentina seguiu o olhar do homem e viu alguém se aproximando. Não deixem ela sair! Ele gritou, desesperado. Mas antes que pudesse fazer algo, a segurança do hospital invadiu a sala. Todos precisam se afastar. Vai ficar tudo bem, Beatriz, Valentina gritou, tentando acalmar a filha. O irmão de Beatriz se virou para Valentina com olhos intensos. Você precisa decidir, Valentina. Ficar escondida na ignorância pode custar a vida dela. Somente juntos podemos enfrentar aqueles que seguem o rastro da verdade. Bernardo segurou a mão de Valentina com força. Nós não vamos deixar que nada aconteça a Beatriz. Vamos lutar por ela. E pela primeira vez em muito tempo, Valentina sentiu um sopro de esperança. Está na hora de agir, Valentina respondeu, com renovada determinação. Ela olhou para o irmão de Beatriz. Se isso é verdade, se essas pessoas estão mesmo atrás dela, então não temos outra escolha. O homem acenou solenemente, sabendo que tinham pouco tempo. Com as luzes se acendendo e o caos se ampliando na sala, eles se uniram. Valentina, Bernardo e o irmão de Beatriz, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Precisamos encontrar um lugar seguro e contar a verdade para Beatriz. Nossos passos agora devem ser firmes e unificados, Valentina declarou, com o coração pulsando. E enquanto se preparavam para sair, um novo pensamento atravessou a mente de Valentina. Se houvesse algo mais por trás de tudo isso,
O que mais poderia ser descoberto? Com uma última olhada para a filha, ela sentiu a força da maternidade a impulsionando para a frente. Agora, a história estava apenas começando. O que mais os esperava nessa jornada? O que significaria de fato a verdade que finalmente veria a luz do dia? Ei, pare! Antes que você vá embora, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora! Isso é essencial para alimentar nosso algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essas incríveis narrativas. Não hesite! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Eu adoro saber sua opinião. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que vão precisar conhecer este desfecho. Este é o momento de você mostrar seu apoio. E não espere nem mais um segundo. Faça isso agora!